Agora, quando eu vejo essa experiência, toda essa situação do fundamentalismo, do pensamento, vejam que o padre ali foi muito claro dizendo que essa é uma interpretação moderna das Escrituras, que a Bíblia deve ser reinterpretada à luz da crítica, da autocrítica. O que aconteceu? Como pode um povo que na época da Idade Média dava a sua vida, ia para a sepultura por defender a verdade. Eu li experiências de mulheres, donzelas, que iam para a sua morte, para a sua execução, enterradas vivas, dizem os historiadores, vestidas como se fossem para uma festa, porque elas reconheciam que morrer pelo seu Senhor era uma honra. O que aconteceu, essa mudança, estamos falando aqui de mais ou menos 300 anos, uma mudança radical. O que houve? Eu não tenho tempo de me aprofundar, irmãos, nesse assunto hoje. Inclusive eu estou estudando, me aprofundando mais sobre esse tema. E o meu objetivo é quebrar esse assunto para tratá-lo com as igrejas de forma dividida, esmiuçada e detalhada. Mas todo o problema do fundamentalismo, ele poderia ser resumido nisso que nós chamamos de pós-modernidade. Pós-modernidade. Para você entender, e esse é o momento mais importante da nossa mensagem aqui, preste muito atenção, muita atenção. O pós-modernismo, muito embora tenha sido um desenvolvimento cultural com bastante tempo, até que chegássemos a essa situação que chegamos, os sociólogos posicionam essa fase transitória da modernidade para a pós-modernidade no ano de 1989, com o evento da queda do Muro de Berlim. Eles consideram esse momento da história como um momento que marca a ascensão da pós-modernidade e a rejeição cada vez maior ao racionalismo da modernidade. O que seria, como eu disse, estou explicando de maneira muito simples, a pós-modernidade? Vamos pegar apenas os dois primeiros ou as duas primeiras variantes do pensamento pós-moderno, para você poder entender por que uma pessoa que tem a postura daquele pastor, que provavelmente seja a tua, é considerado um fundamentalista. Primeiro, pluralismo. É a primeira variante da pós-modernidade. O que é o pluralismo? A própria palavra sugere. Plural. O pluralismo diz que não existe apenas uma verdade, mas existem várias verdades. Para você, a verdade é Jesus, mas para outras pessoas é Maomé. Para outras pessoas é Maria. Para outra pessoa é Buda. São várias verdades. E aquela que fizer melhor para você é aquela que você deve aceitar. Mas essa é só a tua forma de enxergar. Existe até uma parábola, se eu não me engano, indiana que se usa, de 6 indianos que foram pegar em um elefante e eles eram cegos. Um pegou na cauda, um pegou no rabo, outro pegou na pata, outro pegou aqui na região do tórax, e cada um deles teve uma conclusão do que significa um elefante. O que pegou no rabo diz que o elefante parece um espanador. O que pegou aqui na tromba, na realidade, diz que o elefante parece uma mangueira. E o que eles concluem com isso? Que nós somos como esses cegos indianos. Não adianta nós cristãos dizermos que nós temos a verdade, porque nós enxergamos apenas uma perspectiva da verdade. Mas a nossa verdade, ela se junta com a verdade de Buda, de Maomé, de Maria, E assim, são múltiplas verdades. Em todas as áreas do saber, filosofia, antropologia. Como eu disse, globalização. Nós estamos hoje rodeados de várias culturas. E quem disse que a tua cultura é a verdadeira? Você conhece a cultura dos orientais? Por que o cristianismo é a maneira correta? Pluralismo. Relativismo, irmãos. Relativismo. Enquanto o pluralismo diz que existem várias verdades, o pluralismo diz que não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Deixa eu te explicar isso na prática. Vocês já ouviram falar de ideologia de gênero? Já ouviram falar disso?
A ideologia de gênero é a maior prova de que essa geração que vivemos é relativista. Porque a ideologia de gênero diz que não importa se você nasce, e me perdoe que eu vou ser bem claro, com pênis ou com uma vagina, com órgão genital masculino ou feminino, não importa. Isso não define o teu sexo. É uma questão de gênero. Ou seja, a menina, ela só vai ser menina se for criada como menina. Mas se for criada como menino, ela vai ser menino. E ela escolhe o que ela quer ser, como diz a famosa filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir. A mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, mulher é uma questão de escolha, é relativo. Se você entra no Facebook, por exemplo, e você vai escolher qual é o teu gênero, aqui no Brasil, você tem a opção de escolher 17 gêneros diferentes. 17. Lá nos Estados Unidos, são 50 gêneros diferentes. E ainda se você não se encaixa em nenhum deles, você tem a opção outros. Relativo. É relativo. Aborto, por exemplo. Tem um vídeo que circula na internet de um dos maiores pregadores evangélicos do Brasil, de uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, onde ele, com a maior cara de hipócrita, ele diz que ele ama falar sobre o aborto, porque ele é um defensor do aborto, um evangélico, defensor do aborto. Relativo. O relativismo prega que não há verdade absoluta. Tudo depende da maneira como você foi educado. Tudo depende da cultura de onde você veio. Por isso tudo é relativo. Agora deixa eu citar um exemplo para você dentro do cristianismo. Essa atriz, no ano passado, atriz da Rede Globo chamada Tayla Ayala, ela se batizou numa igreja evangélica e quando ela foi questionada sobre qual seria a atitude dela a partir daquele momento, vocês sabem que os evangélicos, ou melhor, os atores, eles precisam participar de festas, participam de carnavais, lançamentos de produtos regados a bebida, sexualidade, etc. E ela foi questionada se ela seguiria frequentando esses locais após ser batizada. E olha o que ela disse. Claro que eu vou continuar desfilando, frequentando as festas. O Cristo, que quem acredita? Que quem acredita? Que a Bíblia prega? Não, o Cristo que eu acredito, o meu Cristo, não tem nada contra isso. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. O amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Essa é a visão, irmãos. É a visão que impera essa nossa época. O fato de você defender, viver a verdade, te caracteriza como um julgador, como um fanático, como uma pessoa que não ama. E aqui relativizam, sabe o que eu costumo comparar? Os gregos, dentro da mitologia deles, os deuses gregos foram criados por eles de acordo com as suas necessidades humanas. Por exemplo, Baco, e outro que eu não me lembro, era o deus do vinho, tem o deus do sexo. Então eles humanizaram os deuses deles. É exatamente a mesma coisa que o cristianismo está fazendo com Jesus Cristo. Estão criando Jesuses segundo o seu modo de vida. O meu Jesus gosta de reggae. O meu Jesus é surfista. O meu Jesus, ele aceita de tudo. E se cumpre literalmente a palavra de Jesus. E virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? A muitos. Uma outra, essa não é atriz, mas é uma modelo, chamada Aline Franzói, participou de uma novela, cujo nome da novela da Globo é Guerra dos Sexos. Depois participou de um ensaio sexual para a revista VIP, ela é evangélica. Foi ring girl de um UFC. Você sabe o que é a ring girl? São aquelas mulheres que passam vestidas como uma cristã bem adequada. Lá nos octógonos com as placas dizendo em qual round eles estão, ela esteve lá. E finalmente foi convidada para posar na Playboy. E quando ela foi entrevistada, questionada sobre o que ela faria, olha o que ela disse.
sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado? É muito o quê? É muito relativo o que é certo e o que é errado. Concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Eu não sei o que as pessoas pensam, irmãos, quando elas dizem isso daqui, ó, não, Deus vê o meu coração. Eu de verdade que eu tremeria diante dessa verdade. Saber que o meu Deus julga não apenas como os juízes desse mundo, que julgam atitudes, mas Deus julga até a intenção do coração. Isso é muito mais solene, isso é muito mais sacro, muito mais profundo. E as pessoas usam isso hoje, dizendo, não, Deus vê o meu coração, como se Deus não se importasse com nada que eu faço. Se importa. E é por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas o quê? Pelas nossas obras. Obras são atitudes que só serão corretas se vierem fundamentadas com base na fé em Jesus Cristo. Amém? Não existe obras verdadeiras sem a fé em Jesus. E aqui nós temos um claro exemplo do relativismo do que é certo e o que é errado. Eu já vou aplicar isso para você. Isso é terrível, terrível. Eu ia mostrar aqui um outro vídeo para vocês, mas eu não vou mostrar. Porque eu quero chegar aqui na aplicação final e para nós concluirmos a nossa mensagem. Era um vídeo que saiu no início do ano, eu não sei se foi passado ou retrasado, eu acho que foi passado, do diálogo interreligioso, gravado pelo Vaticano, onde o Papa Francisco aparece com vários líderes, são outros 3 líderes de denominações diferentes, budista, judeu, muçulmano e um católico. E naquele vídeo, o Papa Francisco diz bem claro, embora a gente pense de maneira diferente, todos nós somos filhos de Deus. Isso eu não poderia deixar de falar para vocês. Porque isso é uma verdade absoluta que precisamos deixar claro aqui hoje. Todas as pessoas do universo, mais de 7 bilhões hoje, são filhos de Deus? São? Vou dar mais uma chance para você. Eu agora vou fazer a minha pergunta diferente. Eu sempre faço essa pegadinha e as pessoas caem. Todas as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, mais, são filhos de Deus ou criaturas de Deus? Para você se tornar um filho de Deus, só existe uma forma segundo a Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu santo nome. Amém? Amém. É a única maneira de uma pessoa se tornar filho de Deus. Como? Aceitando quem? A Jesus Cristo. Então nós temos relativismo até nessa área hoje. Até nessa área. E isso proporciona o famoso ecumenismo. Ecumenismo. Irmãos, como eu disse, o meu maior inimigo hoje aqui é o relógio. E eu preciso concluir dizendo a você o seguinte. Eu iria comentar com você, para você entender como que o pluralismo está hoje, eu não diria nem mais entrando sutilmente na igreja. Quando eu falo igreja, somos todos protestantes, inclusive nós adventistas. O pluralismo não está entrando sutilmente, está invadindo. Nós temos igrejas hoje cujo púlpito é uma prancha de surf. Tem igrejas hoje que pregam a teologia da prosperidade para quem gosta de dinheiro. Igrejas que entrevistam os demônios no próprio púlpito para sensacionalizar aquelas pessoas que gostam de sensacionalismo, de novela, de misticismo. Igrejas para satisfazer o gosto do cliente. Pessoas hoje vão para a igreja buscando aquela que ela se sente melhor. Você já ouviu isso alguma vez? Eu não me senti bem aqui na igreja. Olha, o dia que você se sentir bem na igreja é sinal de que você já começou a ser regenerado pelo Espírito Santo. Porque eu sou carnal, a minha natureza é carnal, eu gosto do pecado, eu me delicio com o que é errado.
com a prostituição, com o vício. Eu me deleito com tudo que é errado. Eu só vou ter prazer na igreja o dia em que o Espírito Santo começar a mudar a minha vida e a minha natureza carnal for submetida à natureza espiritual de uma pessoa que nasceu no reino dos céus. Mas você vai ficar com a natureza carnal até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Pluralismo. Terrível, irmãos, terrível. Cada um tem a sua verdade. Agora deixa eu ir para o relativismo. Esse é o que eu queria comentar mais. É muito sério, muito sério. Jovem principalmente, você que está aqui hoje. Relativismo. Deixa eu te explicar uma situação. Por exemplo, sexo. A Bíblia tem uma verdade absoluta sobre sexo. Sexo é abençoado por Deus. É autorizado por Deus, é criado por Deus, mas só é, e volto lá na palavra, abençoado por Deus, quando ele é praticado dentro do quê? Casamento. Sexo fora do casamento é pecado, e o destino daqueles que praticam isso é o lago de fogo. Sabe, eu vejo hoje, eu fiz até um vídeo essa semana no canal que eu administro no YouTube, eu vejo hoje vários cristãos apavorados, criando boicote para o filme da Bela e a Fera, para programa de não sei o quê, porque tem cena homossexual. Não assista, isso é terrível. Não vamos assistir esse tipo de coisa. Mas o mesmo Apocalipse, o mesmo Gênesis, o mesmo Coríntios, o apóstolo Paulo, onde condena o homossexualismo, a homossexualidade, condena também o adultério, o vício, o assassinato, o roubo, a mentira. Você está entendendo? A questão não é só a homossexualidade, a questão é pecado, e pecado aqui no Brasil é pecado na China, na Europa, na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, porque é o mesmo Deus que governa o mundo inteiro. Pecado é pecado. Então nós temos essa relativização, parece que é normal hoje, jovem, namora, faz lá uma limpeza na sua namorada. Passa a mão em tudo que é lugar que tem, que não teria direito. Né? Isso é pecado. Pecado de lascívia. Você sabe o que é lascívia? Lascívia é o desejo sexual incontido. Você estimula o teu parceiro pelo desejo sexual. Isso é pecado. Divórcio. Virou normal hoje na igreja. Tem uma pregação, irmãos, que também está lá no canal que eu administro no YouTube. Se você quiser, assista depois, se chama No Limite da Imoralidade. O divórcio, até alguns anos atrás, aqui no Brasil, era algo imoral. A primeira novela que tratou sobre o divórcio em rede nacional brasileira, na Globo, para variar, foi a novela Roque Santeiro. Eu não era nem vivo ainda, não era nem nascido. Roque Santeiro. Tratou sobre o divórcio. Hoje o divórcio virou banal, normal, sendo que a Bíblia não tolera, em uma exceção apenas, uma exceção. Mas nós estamos relativizando tudo isso. Cinema. Não, eu posso ser adventista e ir para o cinema. Essa igreja tem uma posição sobre esse assunto. Uma posição que foi definida não por pessoas que estão brincando na associação geral. Pessoas que se consagram, que oram, que consultam Bíblia, espírito de profecia e produzem um manual da igreja. E essa igreja mostra que o cinema é um dos ambientes que não são bons para que um cristão congregue. Se você quiser se aprofundar um pouquinho nisso, vê um testemunho do Dr. Luiz de Braga, que hoje está na divisão sul-americana. Ele foi advogado de shopping center. E ele dá um testemunho baseado nas suas experiências da influência do cinema. Eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero. Relativismo. Eu posso ser jovem, é muito comum. Eu preciso crer no espírito de profecia para ser adventista. É a mesma coisa que você fosse questionado assim no tempo de Jesus. Jesus, eu preciso crer em João Batista para acreditar na tua mensagem. A serva do Senhor, no livro Primeiros Escritos, diz bem claro: os que rejeitaram a mensagem de João Batista, rejeitaram a mensagem de Jesus Cristo. E eu posso dizer para você, os que rejeitam a mensagem que Deus deu através da serva do Senhor, rejeitarão a mensagem de Jesus para esse tempo também. É impossível, incompatível ser um adventista sem acreditar, viver e seguir as 28 crenças fundamentais dessa igreja. Isso se chama relativismo.
Bom, queridos, como eu disse, eu preciso encerrar. Eu já me estendi mais do que eu deveria. Eu preciso fazer só a aplicação para você aqui de um detalhe que ficou faltando. Você se lembra que o título do nosso tema era o fundamentalismo religioso e a geração o quê? Laodiceia. Aí a pergunta fica no ar. O que tudo isso que estudamos tem a ver com Laodiceia? E eu digo para você, tudo. Sabe por quê? Sabe por quê? Você se lembra qual é a maior característica de Laodiceia? Laodiceia é uma igreja que não é fria e nem é quente. É uma igreja... E como isso se chama na pós-modernidade? Relativismo. Pega um pouquinho do frio, do mundo, mistura lá no liquidificador com um pouquinho do quente. Eu devolvo o dízimo. Eu tenho atividade na igreja, mas frequento os mesmos lugares que os mundanos frequentam. Como que eles comem? Assisto o que eles assistem. O meu vocabulário é o mesmo deles também e eu me considero salvo e eles perdidos. Isso se chama relativismo. E é o maior problema da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela foi o testemunho de um Deus. O maior sociólogo que existe no universo é Deus, que sabendo qual seria a última geração, a geração do século 21, ele já deu a estrutura cultural e sociológica dessa época, relativa e plural. Está lá diagnosticada no livro de Apocalipse. Relativismo. Através da mornidão. E é por isso que Jesus se apresenta para essa igreja, já no começo, dizendo assim, eu sou a testemunha fiel e o que? Você se lembra? E verdadeira. Ou seja, essa igreja tem um problema com a verdade, com o testemunho. E ele diz, meus queridos, eu amo vocês, vocês são mornos. E a mornidão é algo que causa tantas náuseas em Deus, que Jesus até ameaça a igreja. Ele diz assim, eu estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te da minha boca. Seria terrível se essa carta terminasse aí. Uma igreja ameaçada de ser rejeitada por Deus. E quando eu falo de igreja, somos nós. Porque a igreja adventista do sétimo dia, irmãos, a nossa igreja, essa igreja que Deus levantou, a serva do Senhor disse, e eu creio nisso de todo o meu coração, que embora a igreja pareça que vai cair, a igreja não cairá. Amém? Porque Deus vai ter um grupo fiel, que nessa época de politicamente correto, essa época de relatividade, vão defender a mensagem adventista, custe o que custar. E aí Jesus, que ama a igreja de Laodiceia, ele não termina com a ameaça, ele termina com o testemunho dizendo que ele está fazendo o que com a igreja? Batendo na porta pedindo para entrar. Se a relatividade tem trazido dificuldade para a tua vida, se você tem tido dificuldade de tomar uma posição, por exemplo, lá na tua universidade, que talvez seja o ambiente mais difícil hoje de se posicionar com respeito à nossa fé. Se nós temos tido dificuldade de testemunhar na nossa vizinhança, na nossa família, o Senhor Jesus está dizendo, meu filho, eu não te abandonei. Eu estou batendo na porta do teu coração. Eu só preciso de uma coisa, abra e deixe com que eu seja o soberano da tua vida. Amém? E eu leio um último texto aqui. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando os campeões são poucos. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade da sua traição. Esse é o desafio. Numa época de frieza, sermos quentes. Numa época de maioria relativa, sermos uma minoria absoluta. É possível. E que essa seja a tua experiência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.